Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa audiência pública. Tem como item único o projeto de lei 12.113 de 2016, de autoria do prefeito municipal, que fixa o orçamento público para exercício de 2017. Em conformidade com o artigo 48, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, esta audiência pública está começando. Convido ao senhor secretário Pedro Reis Galindo a compor a mesa comigo. Convido também as demais autoridades, vereadores, a tomar os seus devidos assentos. Conosco os vereadores Dr. Pacheco, professor Eliezer, vereador Gustavo Martinelli, vereadora Marilena Perdiz Negro, vereador Paulo Malerba, vereador Paulo Sérgio, vereador Rogério. Também gostaria de agradecer a presença do ex-vereador Júlio César de Oliveira, vereador Julião, e também os vereadores eleitos, Fauás, vereador Cristiano Lopes e também vereador Ed Carlos. Sejam todos bem-vindos. Queria agradecer a presença também Jamil Yatin, presidente da SA, José Carlos Pires de Carvalho, coordenador do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, senhor Edson Aparecido Rocha, Veralcio Tarini, Relações Institucionais, que também estão conosco nesta noite. Para efeito de esclarecimento, nós convidaremos para expor os trabalhos, com o objetivo de iniciar os debates. De início fará uso da palavra a senhora Maria Luísa Denadai, diretora do Departamento de Planejamento e Execução Orçamentária da Secretaria Municipal de Finanças. E durante a explanação da matéria, tanto o público presente, como também os vereadores que queiram fazer uso da palavra, poderão estar se inscrevendo através dos nossos funcionários. Está aqui a Rosana, a Ana Carolina, que está lá em cima, e também o Gabriel. Eu não visualizei o Gabriel. Já está bem ao centro. Muito bem, que ele é pequenininho, não tinha notado a presença. Enquanto a senhora Maria Luísa fará explanações, então os convidados presentes aqui na nossa audiência poderão estar se inscrevendo para fazer uso da palavra logo após a explanação da matéria. Então passo de imediato a palavra para que possa fazer uma explanação a senhora Maria Luísa, que estará aí falando sobre essa importante peça para o nosso orçamento do ano que vem. Fique à vontade, Maria Luísa. Obrigada, presidente. Boa noite a todos e a todas. Nós faremos agora a apresentação do projeto a audiência do projeto de lei orçamentária de 2017, audiência de aprovação do projeto de lei, que é feita pelo Legislativo. Então, vamos lá. Só lembrando, né, que a lei orçamentária, ela faz parte de um planejamento governamental que é muito maior. Nós temos o planejamento de longo prazo, onde nós temos a estratégia de desenvolvimento da cidade, desenvolvimento do município. Temos o planejamento de médio prazo, que é o PPA, que é feito de 4 em 4 anos. E o planejamento de curto prazo é a Lei de Diretrizes Orçamentárias
e a lei orçamentária anual, que é feito todo ano. Lembrando que a lei orçamentária de 2017, ela encerra esse ciclo de planejamento de médio prazo que foi feito no PPA no primeiro ano desta gestão. Então, no ano que vem, esse ciclo se encerra e é elaborado pela nova gestão um novo PPA, aí com as propostas, né, da próxima gestão. Então, lembrando que essa lei, ela encerra um ciclo, né? Então, quem acompanhou aí as outras leis orçamentárias, vai ver que é uma continuidade aí das ações que estavam previstas lá no PPA, de 4 anos atrás. Então, primeiramente, nós vamos ver a projeção de receitas, né, que está aí nessa peça. Lembrando o que é a receita, que é o conjunto de recursos que entra, né, no cofre da prefeitura. Nós temos alguns tipos de receita. O tipo de receita corrente, o que é isso? É todo recurso que o município arrecada regularmente para gastar nas suas atividades básicas. Outro tipo de receita é a intra-orçamentária, que é aquela vinda de despesas realizadas dentro das administrações entre órgãos, por exemplo, as receitas previdenciárias. Nós também classificamos a receita como receita corrente líquida. O que é receita corrente líquida? Isso aí é muito usado, né, porque ela serve de base para diversas ações da prefeitura, do serviço público de um modo geral, inclusive para calcular o índice de gasto com o pessoal. Então, a receita que é usada para calcular o índice de gasto com o pessoal, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, é a receita corrente líquida. Que é o quê? Somatório dos componentes da receita corrente, deduzidos alguns itens previstos em dispositivos legais, como, por exemplo, contribuições previdenciárias e receitas intra-orçamentárias. Na verdade, a receita corrente é aquela receita que o governo tem uma livre movimentação dela. Ela pode pagar pessoal e cobrir todas as despesas em geral do órgão. Nós temos um outro tipo de receita, que é chamada de receita de capital, que são recursos que são angariados pela venda de bens, doações, convênios com outras entidades e empréstimos recebidos. Então, a receita de capital ela tem uma característica diferente. Não é igual a receita corrente que a administração pode gastar onde ela necessitar. A receita de capital ela tem um fim específico. A gente chama que é uma receita carimbada, né? Então, se eu recebo um convênio para fazer uma determinada obra, eu só posso usar essa receita para aquilo. Não posso pagar pessoal. Então, é uma receita mais direcionada e carimbada. Outra classificação que a gente faz para o recurso da saúde e da educação. A gente sabe que, constitucionalmente, nós temos que aplicar, no mínimo, 25% na educação e 15% na saúde. Mas não é sobre o orçamento todo, é sobre as receitas de impostos, né? Vindas dos impostos próprios e transferidos à União. Então, quando eu vou calcular quanto eu devo aplicar na educação, nos 25%, eu faço o somatório da receita de impostos. E mesma coisa na saúde. Depois, mais adiante, nós vamos ver quanto que está na nossa peça o gasto com saúde e educação. Esse aí é um gráfico com a evolução da receita, né? Então, essa barrinha laranja, ela é a receita efetivamente arrecadada, né? Que é realmente o que nos interessa. Então, tem uma evolução aí desde 2007. Então, 2010, 1.070.000, 11, 1.172.000, 12, 1.392, 13, 1.375, 14, 1.548, 15, 1.629 e 16 ainda nós temos a receita orçada, porque ainda não fechamos o ano de 2016. Esse gráfico demonstra as principais receitas, né, e as demais receitas. Então, nós vamos lá.
que de longe a nossa principal receita é o ICMS, com 717 milhões, depois vem o ISS, que é 276, IPTU 148, IPVA 110 e depois o Fundeb 139. As outras receitas somam 802 e o total do orçamento deste ano é 2.193. Esse gráfico, nós vimos lá atrás o orçamento total do município. Esse gráfico demonstra a evolução das principais receitas, dessas aí que a gente falou, tá? ICMS, ISS, IPTU, IPVA e Fundeb. Então, ela, 2010, 690, 11, 774, 12, 865, 13, 997, 14, 1054, 15, 1056 e 16, 1228. Para 17, estamos prevendo 1.391. Agora, um quadro com as receitas por categoria econômico. Aquilo que a gente explicou lá no primeiro slide, né? Receitas correntes, né? Que é o primeiro item aí. Então, nós temos neste orçamento um total de receitas correntes de 2.066, receita de capital, que a gente já falou lá o que é, 162, e as receitas intra-orçamentárias, 144. Esses 178 aqui embaixo, entre parênteses, são as deduções que ocorrem, na verdade, é a dedução do Fundeb. Então, quando a gente recebe o ICMS, todos os impostos são transferidos, o ICMS, o FPM, o IPVA, os de transferência, 20% já fica retido lá para compor o fundo da educação, tá? Então, esse 178, ele é deduzido porque ele não chega nos cofres do município, ele já fica retido lá para compor o Fundeb. E, por outro lado, a gente computa a receita do Fundeb. Na verdade, a gente deixa retido 178 e recebe 139. Aí é o caráter de redistribuição do Fundeb, né? Os municípios que arrecadam mais e têm uma rede não tão grande, ela contribui para os municípios que não arrecadam tanto e a rede escolar é maior. Então, no caso de Jundiaí, a gente deixa mais lá guardado para fazer o fundo do Fundeb do que recebe de volta. Esse aí é um gráfico das receitas por categoria econômica. Na verdade, é o quadro que eu falei, só que em forma de gráfico. Então, as receitas correntes, que são aquelas de livre movimentação, 45,95%, outras despesas correntes 3, ou receitas correntes 3, e operações de crédito 115. Dentro dessas operações de crédito, nós temos aí o BRT, uma grande parte, e também temos o PEMAT, que é o Programa de Modernização Administrativa, que está previsto aí entrar no ano que vem. Então, são operações de crédito que estão previstas no orçamento. Muito bem. A receita está indo bem. Agora, vamos ver como que estão as despesas, né? Então, a gente tem receita corrente e também tem despesa corrente, né? Então, pessoal e encargos é uma das despesas correntes. Então, daquele montante de 1 bilhão e 900 milhões, 1,79 está previsto de gasto com pessoal e encargos. Outras despesas correntes, que aí está todo o custeio da prefeitura, como a manutenção da cidade, o abastecimento das escolas, do centro de saúde, 834 milhões. E juros e encargos da dívida, 21 milhões. Despesas de capital. Nós temos lá 194 de investimentos e 18 de amortização de dívida. Reserva de contingência, 44.987, sendo
41 milhões do IPREJUM. Não adianta ficar contente achando que a prefeitura tem 44 milhões lá de reserva guardado para a gente fazer o que quiser. 41 é do IPREJUM. Na prefeitura, nesse orçamento, a reserva de contingência é de 3 milhões. E aí um gráfico, né, demonstrando aquilo que a gente acabou de ver no quadro. Então, pessoal em cargos, nesse gráfico aí, pegando o orçamento total, lembrando que o gasto de pessoal não é sobre o orçamento total, então esse gráfico ele é só ilustrativo, tá? O gasto com o pessoal a gente pega só sobre impostos. Tá 49,22, outras despesas correntes 38,05, juros e encargos da dívida 0,99, investimentos 8,84, sendo que na sua quase totalidade de recursos de fora, tá? Receita de capital de operação de crédito. Amortização da dívida 0,85, outras reservas 0,14, reserva da Previdência 1,91. A gente sabe também que a lei orçamentária ela também é classificada pelas funções, isso é legislação, né? Então, a despesa por função, em milhões, tá, gente? Função legislativa, 39, essencial justiça, 0,31, administração, 67, segurança, 57, assistência social, 44, previdência social, 207, saúde, 489, trabalho, 0,45, educação, 541, cultura, 17, direito e cidadania, 0,88, urbanismo, 381, habitação, 31, saneamento, 27, gestão ambiental, 17, ciência e tecnologia, 0,3, agricultura, 6, comércio e serviços, 3, comunicações, 7, desporto e lazer, 5,655, encargos, 48 e reserva de contingência, 44. Outra característica, né, do PPA é que ele se organiza por programas. Dentro de cada programa, você procura atender alguns objetivos, resolver alguns problemas da cidade. E ele pode englobar várias secretarias ou não. Nós vamos passar para um quadro que tem um gráfico, que é mais fácil de visualizar. Aí. Então, nós temos um programa lá no PPA que chama Gestão em Saúde. E em milhões ele consome, nessa lei orçamentária, 467. O outro chama Educação Plena da Creche à Universidade, 458. Gestão do regime de previdência. Não, mobilidade urbana, trânsito e manutenção de vias públicas, 250. Gestão do regime próprio de previdência, 200. Suporte administrativo e manutenção do serviço do município, 156. Saneamento e recursos hídricos, 139. Modernização e inovação para gestão eficiente e transparente, 124. Esporte, lazer e qualidade de vida, 56, encargos gerais, 65, aperfeiçoamento da guarda municipal e proteção do patrimônio público, 51, reserva de contingência, 44, rede de proteção e desenvolvimento social, 42 e demais, 125. Então, esses programas, gente, quem elabora o que vai entrar dentro deles, quem dá o nome para eles, é a gestão quando ela faz o PPA. Então, esse PPA tem esses programas aqui. O ano que vem será feito um novo PPA, que aí, de acordo com as prioridades, vão ser elaborados e dados os nomes para os programas. Então, provavelmente vão ser outros nomes. Ou não. Aí nós temos as despesas por poder e órgão. Vamos para o gráfico que fica mais leve. Aí. Daquele orçamento de
2.183, a administração direta, a prefeitura, ela fica com 1.700. A administração indireta, que são as autarquias, fica com 386. E o Poder Legislativo com 39. Muito bem, esse aí é um gráfico ilustrativo que eu gosto dele. Porque quando a gente olha o orçamento todo, né, a gente fala, nossa, 2 bi é um dinheirão. Vai dar para fazer um monte de coisa, né? Mas vamos ver o que acontece. Olha lá, 2 bi. Vai lá, Fábio. Aí eu tiro a parte do Legislativo. Fica 2,14. É que eu estou falando da visão prefeitura, tá, gente? Aí fica 2,14. Aí eu tiro a administração indireta. Fica 1,75 bi. Aí eu tiro convênios, repasses do SUS, Fundeb e outros. Por quê? SUS eu só posso usar na saúde, Fundeb eu só posso usar na educação, os convênios da assistência social eu só uso na assistência social. Então, se eu tirar isso que está previsto, 1,42 bi, 420 bi, vai lá, milhões. Aí, se eu tiro o que eu sou obrigado a aplicar na educação e na saúde, sobrou 855. Acabou, Fábio? 855 é o que a prefeitura tem para gastar com todas as outras áreas do governo. Pensando em obras, em serviços públicos com toda a manutenção, na guarda municipal, com toda a segurança pública, né? Assistência social, cultura, esporte, etc., 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 né? Então, quando a gente olha assim, né, dos 2 bi, o que fica realmente, lógico que ressalvado a educação e a saúde, mas dentro desses 855 aí, a gente ainda tem o que a gente aplica a mais na saúde e na educação, porque aí a gente só pôs o constitucional. Só que ao invés de, depois a gente vai ver, que ao invés de aplicar 25 na educação, nós estamos aplicando mais de 30. Ao invés de aplicar 15 na saúde, nós estamos em 20 trelelê, que eu não lembro de decor agora, mas a gente vai ver no final. Vai lá. Aí eu tenho a despesa da administração por secretarias, tá? A gente já viu por função, agora por programas, agora por secretaria. Então, só destacando aí, né, que disparado educação e saúde aí são os principais serviços prestados pela administração, né, de longe. Depois aí o recurso da administração indireta por órgão. Então, o primeiro lá é o Instituto de Previdência, 234, a Faculdade de Medicina, com 88. Dentro da Faculdade de Medicina tem o hospital lá, o HU, né? Por isso que esse valor é bem grande. A Escola de Educação Física, Fundação de Cultura, Fundação da FUMAS, depois ali a TVE, Escola de Governo e a Fundação Serra do Japi. Lembram que eu falei que dos limites constitucionais lá que a gente tem que aplicar? Eu disse que a gente usa a base, é a arrecadação de impostos. Então, o orçamento total é 2.183 mil. Mas o orçamento que eu vou usar para calcular o percentual da saúde e da educação é esse aqui, ó, 1.512 milhões, que é a somatória da arrecadação de impostos. Então, vamos lá. Como que está a aplicação na educação nesta peça, né? Então, pegando lá, eu teria que aplicar, se eu aplicasse 25 raso, eu estaria aplicando 378 milhões. Mas eu estou aplicando 481. Então, ao invés de 25, eu estou aplicando 31,85 na educação. E, na saúde, os 15% constitucionais, ele equivale a 226 milhões.
e nesta peça está prevista uma despesa de 388 milhões, ou seja, 25,67 da receita de impostos está sendo aplicado na saúde. Isso é a proposta de lei orçamentária. Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado aí a dar uma visão geral, né, do que é que está sendo apresentado para essa casa. E agora, acho que... Cadê o presidente? Agora nós estamos aqui à disposição para os questionamentos, para as considerações aí de vocês, que já devem ter feito as inscrições. Obrigado, Maria Luísa. Também queria agradecer a presença do Cassiano Gaino, da Faculdade de Medicina de Jundiaí, e o Juliano Chagas, do Sindicato de Servidores Públicos de Jundiaí. Abrir mais uma vez a plenária, se alguém quiser fazer inscrição, fazer uso da palavra. Plenária cheia, nós não temos inscritos. Julião, vereador Júlio, ex-vereador Júlio, por gentileza. Na sequência, passaremos aos vereadores. Boa noite, senhor presidente Marcelo Gastaldo, secretário, os vereadores aqui presentes, público. Eu participei, acho que, se não de todas, de quase todas as audiências públicas do orçamento. E a cada ano, a gente percebe algumas coisas assim estranhas. Eu cobrava qual seria o nível de investimento num dos anos que estive aqui. E me foi dito que seria de 10%, no mínimo, o valor que a cidade investiria, do orçamento próprio da cidade. Pelo que eu vi ali, o que nós temos de investimento hoje é só o que foi contratado de empréstimo. Eu não consigo visualizar qual o valor que vai ser deixado para a prefeitura usar como investimento o ano que vem. Eu vi a projeção do orçamento desse ano. Pergunta: nós estamos num país que vem aí de 2 anos já, 3 anos praticamente de recessão, e nós estamos prevendo um aumento de 10% para o ano que vem. Tomara. Jundiaí vai precisar muito desses 10%, porque eu não creio que isso tenha uma viabilidade técnica. Eu não sou economista, mas me assusta ver uma previsão de crescimento de 10% na receita do município de Jundiaí. Então, a minha pergunta é, do orçamento atual de 2016, até a data de hoje, até o mês, não, nem o mês de novembro, vamos pegar o mês de outubro, nós executamos quanto do 1 bilhão e 900 milhões previstos? Apenas para que a gente possa
começar a ter uma visão do tamanho do buraco que nós estamos entrando. Porque, pelo que eu vi, Jundiaí já deve ter ultrapassado o limite prudencial do gasto com o funcionalismo. E nós temos previsão das famosas UPAs, que consome muitos recursos humanos. Para quem não tem noção do custo de uma UPA, creio eu que as 4 UPAs em funcionamento vão significar mais ou menos 50% do que nós gastamos com o Hospital São Vicente. Ou seja, nós estamos falando aí em quase 100 milhões por ano a mais de dinheiro. Então, apenas esses esclarecimentos, meu presidente Marcelo Gastaldo, teria muitos outros questionamentos, mas creio que talvez os nobres vereadores, tenho certeza, farão questionamentos até mais profundos, até por terem estudado por mais tempo o orçamento do que a gente que apenas assistiu à apresentação aqui, mas esses números já me chamaram a atenção e todo ano eu venho aqui e pergunto qual é o valor de investimento e ano a ano, em vez de estar chegando nos 10%, está beirando ao negativo. Eu tenho quase certeza que talvez a gente esteja, se não no zero, muito próximo de zero, se não no negativo. Então, quero ouvir o que nós temos pela frente aí. Muito obrigado. Obrigado, vereador Júlio. Queria também registrar a presença do secretário municipal de Cultura, Jean Marcel, também do senhor Jorge Reis, também o senhor José Antônio Parimoski, ex-secretário de Finanças e coordenador da equipe de transição, também o Fernando Souza, que também faz parte da coordenação da equipe de transição. Sejam todos bem-vindos. Não havendo inscritos por parte do público, passaremos aos vereadores. Primeiro inscrito, vereador Dr. Pacheco. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes. Senhor secretário Galindo, muito boa noite. Embora hoje a discussão seja do orçamento do ano que vem, existe agora, chegando neste final de ano e coincidindo com o final de mandato, tanto legislativo como do executivo, existe uma preocupação muito grande com o que resta do orçamento atual, ou seja, da capacidade financeira atual da Prefeitura. Então, uma pergunta que chega diariamente nos nossos gabinetes, e acho que é legítima, e gostaria que o senhor, então, nos respondesse e ajudasse até a tranquilizar a população interessada, em especial os funcionários do Hospital São Vicente, em relação ao provisionamento para o pagamento de salários 13º e o provisionamento para o pagamento de salários de dezembro no dia 5 de janeiro. Queria que o senhor nos respondesse isso, embora isso seja do atual orçamento e não do orçamento de 2017. Vamos, acho que ouvir todos, depois no final. Próximo vereador inscrito, vereador Dr. Paulo Sérgio. Senhor secretário, senhor presidente, uma parte o Julião já perguntou, se não é temerária a prospecção, a superestimação desse orçamento. Eu acho que nós temos uma queda de arrecadação notória no Brasil, no estado de São Paulo, e eu acredito que no município de Jundiaí, e essa superestimação em 10%, se não é temerária, porque isso daí quebra um pouquinho a banca do próximo prefeito. Saldo de caixa, ficará positivo ou ficará negativo? Qual que é a realidade dos fatos? A outra foi o que o Julião já perguntou, quanto foi executado daquele orçamento de 1.900 bilhões de reais? Por que, uma quarta pergunta, o corte dos cargos comissionados somente agora? Ou eles não fariam falta, ou realmente a prefeitura está com dificuldades financeiras? Uma quinta pergunta, o dinheiro do BRT, onde estaria e para onde será alocado? E, referente ao saque, vamos dizer assim, do que houve do dinheiro do IPREJUM para uma complementação de caixa
da Prefeitura, isso nos assusta, nos causa um certo temor, porque quando se tira o dinheiro do IPREJUM, quando não se justifica o BRT, quando se está devendo 4 milhões mensais para o São Vicente, o que está acontecendo com a saúde financeira de Jundiaí? Próximo vereador inscrito, a vereadora Marilena Negro. Boa noite, secretário. Dizer que eu estou muito triste de ver, de novo, que não teve correção, né, nesse orçamento, no entendimento da Seguridade Social e colocar explicitamente a função 8 no gabinete do prefeito para ações comunitárias. A gente deu todas as dicas para que isso fosse corrigido e te retirasse de órgãos que não são da responsabilidade da assistência social, não tem essa função, a questão de estar com a função 8, de estar sendo contabilizado como função da assistência social, quando, na verdade, a gente não tem mais de 2% na assistência, na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Então, essa é a crítica que a gente encerra aqui, deixando esse descontentamento, porque a gente continuou reverenciando e priorizando ações do primeiro damismo, que vinha sendo de prática de outros governos, e a gente deu continuidade, simplesmente, e colocando explicitamente como é da Seguridade Social. E aí entra a despesa com Fundo Social, entra a despesa da suplementação alimentar da FUMAS, embora chegue também o aluguel, né, que é o caráter social, mas a gente gostaria de ver o comando da assistência, que esse recurso, num ano de muita contingência, fosse reservado, de fato, à responsabilidade da assistência social, que teve decréscimo do percentual esse ano em relação às outras secretarias, aos outros órgãos. E outra preocupação que a gente também vem dialogando, secretário, aí a gente vai pedir que tenha, de fato, transparência, e vamos continuar pedindo, que houve um aumento significativo para alguns setores de renúncia fiscal, de renúncia de IPTU e coleta de lixo. Tá? E são alguns segmentos. Então, eu gostaria de um esclarecimento, porque para entidades religiosas houve um acréscimo interessante, né? Está vindo progressivamente uma previsão de renúncia de receita que chega a 1.146.000, só de entidade religiosa. E mais, fora IPTU, que também está previsto mais 300, é 1,5 milhão. Então, dos 4.500.000, ou quase 5 milhões, como está marcado aqui no orçamento, de renúncia de receita, grande parte está concentrado em alguns segmentos, né? E a gente não consegue, não existe acesso do cidadão, a gente fez isso, pensei que caminho a gente poderia dar essa visibilidade, para que a gente, de fato, conheça quem são as entidades, quais são entidades que são beneficiadas, porque é uma renúncia importante. Chegar a 5 milhões e ter muito distinto, que não está distinto no Código Tributário, a questão da imunidade, né? Está muito claro lá o que é imunidade. E aqui a gente tem outras categorizações com códigos que são da própria Prefeitura, outras associações sem fins lucrativos, mesmo imóveis declarados de utilidade pública, alguns são de uso da Prefeitura, outros a gente não consegue separar, né, ter essa visualização, e não existe um sistema informatizado que dê acesso. É planilhado num órgão, a gente tem que fazer buscas. Então, é nesse sentido também ver se é natural que tenha tido esse aumento em alguns segmentos. Então, eu falei do religioso, mas também tem significativo em entidades profissionais também. Eu não sei se há previsão de aumento de número de entidades, né,
para ter essa projeção, uma vez que a gente está falando em contenção. Então, é nesse sentido, eu não vi involução, a gente só está vendo aumento de imunidade. Obrigada. Obrigado, vereadora. Queria também registrar a presença do ex-vereador Adilson Rosa, também do secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Marcos César Brunholi, e também do vereador eleito Douglas Medeiros. Próximo inscrito, o vereador Paulo Malerbo. Boa noite, senhor presidente, senhor secretário, servidora. Denadai, parabéns pela apresentação, público aqui presente e que acompanha também a sessão pela TV Câmara. Eu gostaria de fazer 3 questionamentos. Um a respeito das ações de modernização da administração tributária. Foi discutido nessa casa recentemente a questão da vinda de recursos do BNDES para essa finalidade de modernização da administração tributária. Eu observo que no orçamento da Secretaria de Finanças há a previsão de 21.379.000. Eu quero confirmar se é relativo ao programa do BNDES e quais são as perspectivas de aprimoramento nesse sentido, do custo-benefício, né? Como será o pagamento e também o quanto isso resulta de benefícios do ponto de vista da administração tributária do município. Segunda questão, em relação à Secretaria Municipal de Esportes, observa a alocação de R$ 23.935.000 para investimentos, e nós tivemos em 2016 R$ 34.640.000 para essa mesma secretaria, que são relacionadas ao Centro de Excelência do Basquete, também recursos que vieram do Ministério dos Esportes por meio da Caixa Econômica Federal. Se esses recursos estão, de fato, disponíveis e será possível, então, iniciar essas obras no ano de 2017, pela próxima gestão. E com relação ao funcionalismo, observamos que o gasto com a despesa com o pessoal chegou a 49%, se é possível ter uma projeção de uma tendência desse gasto, dessa despesa para o ano que vem, se ele se mantém nesse patamar ou há uma tendência até pelo número de aposentadorias, desse número ele descer, ele diminuir em relação a receitas correntes do município. São essas 3 questões. Um outro aspecto foi contemplado nas questões anteriores, que é com relação à receita do município, num cenário de economia bastante fragilizada, a atividade econômica no país e no estado de São Paulo ainda retomando de maneira muito lenta. Então, essa questão da receita para o ano que vem, mas já contemplado nas outras questões. Muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo. Próximo inscrito, o vereador Gustavo Martinelli. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença do secretário. Tenho uma pergunta, secretário. As receitas para 2017 estão sobreestimadas? O ICMS representa 35% da receita corrente. E para 2017 tem uma queda de 4%, em termos reais, no índice de participação do ICMS com relação a 2016. O que justificou essa redução no índice de Jundiaí? Foram empresas que saíram da cidade ou o quê? E uma outra pergunta, a gente fala em economia, vivemos numa crise, está ocorrendo exonerações, mas hoje na imprensa tem 15 nomeações. Por que essas 15 nomeações, secretário? Queria também agradecer a presença da ex-vereadora Alexandra Norman. Não havendo mais vereadores inscritos, passamos a palavra ao secretário Galindo. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, público em geral. Vamos lá para a gente não cansar as pessoas. Primeiro, em relação a investimentos. O investimento
externo. Em primeiro lugar, eu acho que vale a pena a gente destacar o que é o conceito de investimento da Lei 4.320 de 1964, com o qual eu não concordo, mas vamos lá, é o conceito que nós temos que seguir. A Lei 4.320 define como investimento o que nós chamamos aqui de investimento de capital. É estritamente o que é investimento de capital, despesa de capital. Eu digo isso porque a gente, muitas vezes, no poder público, faz investimentos em outras áreas que não são, do ponto de vista jurídico, considerados investimentos. Como, por exemplo, o aumento real de salário. Um plano de carreira, qualquer coisa que o vale, isso não é juridicamente considerado investimento. Mas, na forma da 4.320, o investimento no ano que vem externo, de fonte externa, é de 161 milhões de reais, o investimento com recursos próprios é de 27 milhões de reais. Em relação ao crescimento do orçamento global, o maior crescimento, muito maior, diz respeito a receitas de capital, a transferências de capital. Então, nós temos o BRT contratado, nós temos o PEMAT contratado, nós temos um PAC de algo em torno de 10 milhões de reais. Todos eles foram autorizados aqui ao longo desse ano de 2016. O BRT é há mais tempo. Mas é um crescimento, a receita de capital prevista para o ano que vem é de 166 milhões de reais, se eu não me engano. E o percentual de pessoal previsto é de 49,87%. Principalmente em relação aos vereadores e vereadoras, não sei se vocês se lembram que no ano passado, quando nós apresentamos o PL de LOA para 2016, o percentual estava mais ou menos aí. E ao longo do ano ele cai. Porque a gente tem demissões, exonerações daqui e dali, pessoas que se aposentam com salário no pico, ou com remuneração no pico, e que são substituídas muitas vezes por pessoas que estão entrando, então estão com salário de entrada, salário base e tudo mais. Então, a gente estava com algo em torno de 48 na peça orçamentária, e o percentual, até agora, eu apresentei isso aqui no dia 29 de setembro, na audiência de prestação de contas do quadrimestre, está aí na casa de 45, por aí. Em relação à provisão de salários, é bem verdade que o vereador Pacheco disse que não diz respeito ao orçamento do ano que vem. O governo vem fazendo todo o esforço para cumprir todas as suas obrigações dentro da legalidade e tudo mais. Eu tomei posse como secretário de Finanças na metade de 2014, então eu vivi o final de 2014, o final de 2015, estou vivendo o final de 2016. Este é o terceiro final de ano que eu sou secretário municipal em Jundiaí, e é o terceiro final de ano que eu escuto essa mesma conversa. Eu acho que o histórico dos últimos 2 anos credencia esse governo para dizer que nós temos toda a previsão de pagamento de salários e contratos e tudo mais. Em relação à previsão global de receitas, em primeiro lugar, já destaquei que o maior crescimento diz respeito à receita de capital, que sim, ela muitas vezes pode até não vir, quando ela depende de convênio. Quando ela depende de contrato, é um pouco mais tranquila, mais certo, desde que o executivo cumpra as etapas de licitação, de projetos e tudo mais, o dinheiro vem. Em relação a determinados convênios, não necessariamente ele vem, mas também não é gasto, porque como é uma verba vinculada, ela só vai ser gasta se a gente cumprir todos os requisitos. Além disso, a legislação nos coloca... Bem, eu acho que a receita que foi estimada pelo pessoal do Departamento de Planejamento e Execução Orçamentária, me parece que está razoável, ela segue o histórico. Em relação a eu já aproveito para responder também a uma pergunta do vereador Gustavo Martinelli. A queda do índice de participação no ICMS, ela diz
a meu ver, menos respeito à perda de poder produtivo de Jundiaí, mais ao ganho de poder produtivo de outras cidades. Então, só para o senhor ter uma ideia, vereador, Jaguariúna teve um crescimento do índice de participação na casa de 20 e poucos por cento, 20 e muitos por cento, quase 30%. Existem cidades, eu me lembro de Hortolândia, quando a Dell se instalou lá, 3 anos depois, o IPM, o índice de participação de Hortolândia, subiu algo em torno de 40%. Iracemápolis, a fábrica da Mercedes-Benz lá já está começando a operar. Isso, considerando que o índice de participação é uma soma de índices dos 645 municípios do Estado, se alguém cresce, alguém cai. Isso não tem jeito, porque a soma não pode passar de 100. Mas sim, é claro que existe uma crise que está instalada, a gente vem conversando sobre isso, inclusive com os senhores, com a senhora, desde 2013, desde 2014, eu pelo menos desde 2014, e o Executivo, com toda a ajuda do Legislativo, com a ajuda e sugestões, vem tentando se contrapor, criar medidas de contrarresto a essa tendência de queda de nível de emprego, nível de atividade econômica na cidade. O saldo de caixa é uma das obrigações que o Executivo tem a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele tem que deixar suporte de caixa suficiente para fazer frente aos restos a pagar processados. Como eu disse, apesar de não ser matéria de hoje, nós estamos fazendo todos os esforços possíveis nesse sentido. Acredito que não teremos nenhum grande problema, mas eu também não sei qual vai ser a receita de novembro, também não sei qual vai ser a receita de dezembro. Historicamente, elas são maiores do que a média, então nossas curvas de FPM e de ICMS, principalmente, sobem nos 2 últimos meses, mas nós temos que ver se sobem em que nível e tudo mais. E a legislação, inclusive e principalmente a Lei de Responsabilidade Fiscal, nos dá todo o roteiro, a nós, a todos os gestores públicos de executivo, todo o roteiro de o que fazer caso a gente tenha frustração de receita. É o que nós vimos fazendo desde 2013, quando começou essa onda de frustração de déficits orçamentários. Em relação a comissionados, e aí vamos falar das duas coisas. Em primeiro lugar, sim, é importante, sim, exonerar o que der para exonerar de comissionados para a gente fazer economia. Segundo lugar, em relação a eventuais nomeações, muito embora isso não seja função da Secretaria de Finanças, o papel da Secretaria de Finanças, nesse caso, é dizer, existe ou não existe dotação orçamentária. Existe dotação orçamentária para a cobertura dessas despesas. A partir disso, é uma decisão do chefe do Poder Executivo, não é uma decisão de caráter orçamentário. O que nós fazemos é dizer, pode ou não pode, a partir da disponibilidade orçamentária. O BRT, eu já disse, é uma receita de capital, vinculadíssima, porque é um financiamento que foi aprovado na Câmara, e ele só pode ser usado, o dinheiro repassado pela União só pode ser usado para o que está no projeto do BRT. Em relação ao IPREJUM, nós até agora vimos cumprindo com parcelamento e com os pagamentos com dificuldade, sim, mas, de novo, não pretendemos descumprir qualquer tipo de legislação que está em vigor. Em relação à despesa de assistência, em primeiro lugar, vamos separar o que é despesa da função assistência, porque na função assistência nós temos algo em torno de 44, 45 milhões de reais,
do que é despesa alocada na Secretaria de Assistência. O fato, vereadora, é que nós seguimos a estrutura administrativa, nós, Secretaria de Finanças. Então, nós somos obrigados a respeitar a estrutura que tá colocada. Então, o nosso papel nesse sentido, como secretaria, não é um papel de formulação de estrutura administrativa. Eventualmente, nós até podemos fazer isso, ou de debate interno, no sentido de transferência de estrutura administrativa, ou de responsabilidade, de atribuição de uma área para outra, de um órgão para outro. Mas o fato é que a estrutura administrativa que está em vigor é aquela lá e nós somos obrigados a respeitá-la. Em relação à renúncia de receita, eu tenho duas observações. Em primeiro lugar, as renúncias de receita que estão ocorrendo e que estão previstas para o ano que vem, são as renúncias previstas no Código Tributário Municipal, código esse que não foi mudado no último período, e a senhora estava falando sobre entidades religiosas, mais especificamente. A Constituição estabelece imunidades com relação ao patrimônio de instituições religiosas. Nós, assim, eu não, do ponto de vista institucional, não discuto isso, está escrito na Constituição Federal, a gente simplesmente cumpre. Tem havido um aumento de pedidos, mas, considerando o que o Código Tributário Municipal e a Constituição Federal dispõem, é direito de todo mundo pedir e de alguns receber. Aí vem agora a segunda parte, em relação ao que a senhora estava falando sobre transparência. É verdade, vereadora, não existe nenhuma norma, me parece, eu pelo menos desconheço, a existência de qualquer norma que nos obrigue a tratar isso além do processo administrativo. Isso não é uma despesa, isso é uma renúncia de receita, nós prestamos conta naturalmente ao Tribunal de Contas, a todas as entidades, a própria Câmara e tudo mais, mas me parece, aí eu vou pedir licença para dar uma opinião pessoal, me parece que seria bastante interessante se nós pudéssemos ter uma legislação local que especificasse a obrigação de colocação muito aberta, muito clara, no portal da transparência. Aí dizendo quais são as entidades e tudo mais. Eu não veria problema nenhum, muito pelo contrário, acho que é bastante interessante. Em relação ao PEMAT, ao Programa de Modernização da Administração Tributária, ele está contratado, o PEMAT mudou bastante a forma o BNDES mudou bastante a forma de repasse, a meu ver, mudou de forma bastante interessante também, porque antes o BNDES repassava os valores e muitas prefeituras não conseguiam executar por dificuldades técnicas e tudo mais. E isso é um problema, porque a prefeitura vai pagar a taxa de permanência do dinheiro, vai pagar juros em relação àquele valor que está lá depositado e não consegue executar. Por diversos motivos. Ou porque teve uma max desvalorização do real em relação ao dólar, e aí é produto de TI, de tecnologia de informação, aí não consegue pelo preço que tinha orçado inicialmente, ou porque, quando é caso de obra, porque o valor final licitado ficou maior do que o projetado inicialmente. Hoje o BNDES faz o seguinte: eu publiquei o aviso de determinada licitação, que é objeto do PEMAT, eu comunico ao BNDES, mando para lá uma cópia do aviso de licitação e eles liberam o dinheiro. A partir disso, eles vão liberando. Então, é mais paulatino. É mais ou menos como a Caixa Econômica faz hoje em relação a uma série de liberações, de transferências de recurso financeiro. A previsão que nós temos, nós discutimos isso quando a gente aprovou o projeto de lei que nos autorizava a contrair esse empréstimo. A previsão que nós temos, bem, o contrato inteiro é de algo em torno de 35 milhões, o contrato todo,
ele não fica só na Secretaria de Finanças, mas o que a gente imagina entre atualização do cadastro imobiliário, ganho de performance com banda larga, ganho de performance com colocação de fibra ótica na cidade, para diminuir gasto de telefonia, principalmente telefonia fixa. É bom lembrar que cada unidade da prefeitura, hoje, que tem, nenhuma delas tem um telefone só, mas que tenha um telefone, ela é considerada uma linha de telefone. Ao passo em que, se todas estiverem conectadas com fibra ótica, cada uma delas vai ser considerada um ramal. Então, a ligação é absolutamente interna, ela não gasta espaço da operadora. Nós estamos estimando algo acima de 5 milhões de reais ano entre aumento de arrecadação, principalmente por conta de atualização do cadastro imobiliário, e ganhos de racionalização de despesa. Na verdade, nossa conta, eu estou dizendo 5 milhões agora, nossa conta, dependendo da velocidade com que se façam os investimentos, pode chegar a algo em torno de 10 milhões ano. Mas isso se for muito rápido o investimento. Como a gente prefere ser conservador, e parece que em 7 anos a gente tem o investimento absolutamente pago, sem problema nenhum, a partir daí é lucro para a cidade. Em relação ao Centro de Excelência de Esporte, também o vereador Maleva perguntou, é isso mesmo, é por isso que está na Secretaria de Esportes, mas, volto a dizer, é uma verba vinculada, uma transferência de capital absolutamente vinculada. Se vier, ótimo, vamos fazer. Se não vier, também não tem despesa nesse sentido. Acho que falei sobre o percentual. Acho que foi tudo. Queria registrar também a presença do secretário de Saúde, Luiz Carlos Casarim. Não havendo mais vereadores inscritos, queria... Vereador... Não, desculpa. Eu não tinha anotado aqui. Mas tudo bem. Nós temos... Eu acho que é mais fácil falar de receita corrente. Não, porque a despesa de capital depende disso. Então, a gente tem BRT, conseguir licitar, então vem o dinheiro. Não conseguir licitar, não vem o dinheiro. Então, é mais fácil falar de receita corrente. Nós temos uma queda de arrecadação até agora na casa de 10% em relação ao previsto. Presidente. Queria só lembrar aos senhores vereadores que as emendas a serem apresentadas até a data de 11/11, até às 17 horas. Após esse período, será encaminhado o projeto à comissão mista dessa casa, das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Na sequência, quando estiver apto, daremos a público para discussão e votação. Queria novamente agradecer a presença dos vereadores eleitos nessa casa, vereador Fauaz, vereador de Carlos, Cristiano Lopes, Douglas Medeiros, também aos secretários presentes em nome do secretário Pedro Galindo, agradecer Maria Luísa pela explanação do projeto, agradecer a presença de todos nessa casa. Queria agradecer a presença também da secretária do Meio Ambiente, Planejamento, Daniela da Câmara, e também Giane Aparecida,
da Secretaria Municipal de Assistência Social de SEMADES. E a secretária de Obras, Rose, que também está presente conosco. Então, obrigado a todos pela presença e tenham todos uma boa noite. Está encerrada a presente audiência pública, no qual tratamos do orçamento de 2017.